Quando Deus te puxa para a prosperidade, sem você perceber, Napoleon Hill avisou: se você está aqui agora, não é coincidência. Antes de começar esse vídeo, respire fundo e abra seu coração, porque esta mensagem pode ser o divisor de águas da sua vida financeira e espiritual. E já no início, eu te peço, se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar a verdadeira renovação da mente, o tipo de conteúdo que Napoleon Hill chamaria de sementes de ouro. Quando você ativa o sininho, você envia um sinal claro ao universo. Estou pronto para prosperar. Agora vamos ao ponto. Já aconteceu com você de olhar para a sua vida e perceber que, de repente, coisas começaram a mudar sem você entender o motivo? Uma amizade que se afastou, uma porta que se fechou, um trabalho que pareceu desmoronar, uma inquietação interior que você não conseguia explicar, como se Deus estivesse mexendo em áreas que você achava que estavam estáveis. Como se algo te empurrasse para frente, mesmo quando você tentava ficar no mesmo lugar. Talvez você não tenha percebido, mas ali começava um realinhamento divino. Existem momentos em que Deus decide te puxar para a prosperidade, mesmo quando você não tem consciência disso. Não é um pedido, não é uma sugestão, é um movimento espiritual. E Napoleon Hill chamava isso de o toque invisível da oportunidade. Aquele momento em que o universo altera o cenário para que você caminhe rumo à abundância, mesmo que, no início, tudo pareça estranho, desconfortável ou até injusto. Imagine uma águia empurrando seus filhotes do ninho. Para o filhote, aquilo parece uma tragédia. Para a águia, aquilo é salvação. Muitos acreditam estar sendo derrubados, quando na verdade estão sendo ativados. Quantas vezes você confundiu processos espirituais com ataques? Quantas vezes você pediu prosperidade, mas rejeitou o movimento que te levaria até ela? Porque a verdade é dura. Prosperidade não chega enquanto você ainda estiver agarrado a ambientes, hábitos e pessoas que te mantêm pequeno. Prosperidade exige espaço. Prosperidade exige mente renovada. Prosperidade exige coragem para soltar o que não faz mais sentido. E é por isso que Deus, na maioria das vezes, começa puxando você de lugares onde você não tem mais autorização espiritual para permanecer. Ele puxa pela dor, pela mudança, pela inquietação, pelo cansaço, pela saturação emocional. Ele usa desconfortos como empurrões, usa atrasos como proteção, usa fechamentos de portas como atalhos, e você acha que está sendo punido, quando na verdade está sendo promovido. A pergunta é: por que Deus te puxaria para a prosperidade sem te avisar? Porque se ele te avisasse, você tentaria negociar, tentaria adiar, tentaria se esconder atrás do medo, tentaria manter o que te mantém pobre. O ser humano, por natureza, se apega ao conhecido, mesmo quando o conhecido é pequeno demais para o seu destino. E quando Deus decide elevar você financeiramente, espiritualmente e mentalmente, ele simplesmente começa o processo. Ele remove, realinha, afasta, fecha, expõe, incomoda, desperta, até que você não consiga mais permanecer onde estava. E talvez isso esteja acontecendo com você exatamente agora. Pense, quantas vezes você pediu prosperidade? Quantas vezes você pediu um novo começo? Quantas vezes você pediu para Deus te mostrar um caminho? Mas você realmente estava preparado para segui-lo? Porque em algum momento da vida, todo destino exige um deslocamento. E esse deslocamento quase sempre começa antes de você perceber. Há pessoas que foram tiradas do seu caminho porque não tinham estrutura emocional para acompanhar sua subida. Há portas que se fecharam porque te levariam para um destino que não era próspero. Há ambientes que ficaram insuportáveis porque aquilo despertaria em você a coragem para sair. Há dias em que você acordou desmotivado, não porque estava fraco, mas porque Deus estava te arrancando de uma versão antiga sua. Sabe quando você sente que não pertence mais a um lugar?
Esse é um dos sinais mais claros de que Deus começou o processo. E aqui eu te faço uma pergunta importante, e quero que você comente aí embaixo, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais vidas. Você já sentiu que Deus estava mexendo em tudo ao seu redor sem explicação? Já viveu algo assim? Se sim, você está exatamente no tipo de jornada que Napoleon Hill descreve quando fala sobre o ponto de virada, aquele estágio em que a vida reorganiza tudo antes da colheita. Prosperidade não chega de repente. Prosperidade chega disfarçada. Às vezes chega como perda, às vezes como silêncio, às vezes como desconforto, às vezes como uma oportunidade que você quase recusou. Mas sempre, sempre, vem precedida por um movimento espiritual que puxa você, mesmo que você tente resistir. Hoje, neste vídeo, você vai entender esse processo com profundidade. Vai aprender como interpretar os sinais, como não se sabotar, como ajustar sua vibração e como caminhar com clareza rumo ao propósito financeiro que te pertence. E principalmente vai descobrir a verdade que Napoleon Hill deixou escondida nas entrelinhas. Deus nunca te tira de um lugar sem te levar para um melhor. Se prepare. O que vem agora pode mudar tudo. O movimento invisível que precede a prosperidade. Quando Deus decide puxar alguém para a prosperidade, Ele não começa colocando dinheiro na conta, oportunidades na mesa ou respostas evidentes no caminho. Ele começa mexendo nas estruturas invisíveis. Começa mudando sua mente, seus padrões, seu comportamento e, principalmente, sua posição espiritual. Prosperidade não é um destino, é uma vibração, e ninguém acessa um nível de vibração elevado mantendo os mesmos hábitos, medos, crenças e ambientes de sempre. É por isso que quase sempre o início da prosperidade se parece com confusão. Na superfície, a vida parece estar saindo do eixo, como se você estivesse perdendo o controle, mas na verdade é exatamente o contrário. É Deus tirando das suas mãos aquilo que estava te atrasando e reorganizando aquilo que você não teve coragem de reorganizar sozinho. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas continuam acomodadas em lugares espirituais, emocionais e financeiros que não têm potencial para sustentá-la. Deus, então, inicia o processo. E esse processo, para o olho natural, parece desconforto. Mas para quem enxerga espiritualmente, esse desconforto é o anúncio silencioso da prosperidade chegando. Napoleon Hill chamou isso de a fase da quebra necessária. Tudo que precisa prosperar precisa primeiro ser quebrado e reconstruído. O solo precisa ser revolvido antes da semente prosperar. A semente precisa ser rompida antes da vida florescer. E nós também. Por isso Deus te puxa, não empurra, porque quem puxa, guia. Quem empurra, força. Deus guia. Deus não força. Ele puxa porque quer que você perceba, lentamente, que não pertence mais ao nível onde estava. E talvez você esteja experimentando isso agora. Uma inquietação que não sabe explicar, uma insatisfação que nunca sentiu antes, uma sensação de que sua vida ficou pequena demais para a pessoa que você está se tornando. Isso é puxão espiritual. Quando Deus quer te prosperar, Ele faz o ambiente antigo ficar desconfortável. De repente, o trabalho que antes parecia ok vira um peso. As pessoas que antes te satisfaziam emocionalmente começam a te cansar. A rotina que antes te deixava estável começa a te sufocar. Nada disso é acaso. Isso é Deus quebrando o laço que te prende ao nível errado. Napoleon Hill afirmava que a primeira etapa da prosperidade é o desalinhamento do antigo. Antes de te dar o novo, Deus te desinstala do velho. E essa transição quase nunca é confortável. Prosperidade no início parece perda. Pense nisso. Antes de uma árvore crescer, a semente desaparece dentro da terra. Antes de um prédio ser erguido, o terreno é demolido.
Antes de um ouro ser moldado, o metal é aquecido ao extremo. Nada que prospera permanece intacto. Tudo que prospera passa por dor, rompimento, reorganização. E quanto maior o destino, maior a reestruturação. Por isso, algumas pessoas enfrentam períodos tão intensos antes de prosperar financeiramente. Porque Deus não trabalha apenas na conta bancária. Trabalha no caráter, na fé, na disciplina, na visão, na paciência, no propósito. Você não recebe prosperidade, você se torna alguém capaz de carregá-la. E esse tornar-se é sempre o processo mais profundo, silencioso e poderoso da sua vida. Talvez você tenha perdido amizades recentemente. Talvez portas se fecharam. Talvez você tenha passado por uma fase onde tudo parecia travar. Talvez sua motivação sumiu, talvez sua energia caiu, talvez você tenha sentido que o céu ficou em silêncio. Hill dizia que o silêncio de Deus é o estágio mais perigoso, não porque ele te abandonou, mas porque ele está ajustando seu destino sem interferência emocional. Quando Deus se cala, ele está movendo peças. Ele está mudando cenários. Ele está retirando pessoas que fariam você perder a bênção. Ele está fechando caminhos que atrasariam sua colheita. O silêncio nunca é ausência, é estratégia. E muitas vezes, quando o silêncio começa, o puxão começa também. O puxão é invisível, mas você sente na pele, sente na alma, sente no espírito. De repente, nada encaixa. Nada permanece como era. Nada faz sentido. Isso é sinal de que algo maior está sendo gerado. Deus está te deslocando, mesmo que você ainda não saiba para onde. Prosperidade não começa quando você vê o resultado. Começa quando Deus inicia o deslocamento. Prosperidade não começa quando você recebe dinheiro. Começa quando você recebe clareza. Prosperidade não começa quando portas se abrem. Começa quando portas erradas se fecham. Prosperidade não é um milagre que cai do céu. É um alinhamento entre quem você é e quem você precisa se tornar para viver aquilo que Deus projetou. E aqui está uma verdade que Napoleon Hill repetia. Ninguém prospera acidentalmente. Existe sempre uma preparação, uma reorganização e uma mudança de identidade. Quando Deus te puxa para a prosperidade sem você perceber, Ele está protegendo você de você mesmo. Está impedindo que seus medos atrapalhem. Está impedindo que sua visão limitada destrua sua colheita. Está impedindo que suas inseguranças te convençam a recuar. Porque se ele mostrasse tudo, você desistiria antes de começar. Por isso Deus trabalha no oculto. Te puxa quando você ainda não entende. Te desloca quando você ainda não deseja. Te movimenta quando você ainda não decidiu. E quando finalmente perceber, vai olhar para trás e entender que tudo que doeu estava preparando você para o que agora floresce. Este é o primeiro grande segredo da prosperidade espiritual. Deus te puxa antes de você pedir, antes de você entender, antes de você acreditar. Ele te puxa pelo propósito. Ele te puxa pela rota certa. Ele te puxa pela promessa. E se você está sentindo esse movimento, saiba, a prosperidade não está chegando. Ela já começou. A mudança que você não escolhe, mas precisa. Existe um momento na vida em que tudo começa a mudar sem a sua permissão. Você não planejou essa mudança, você não pediu por ela naquele momento específico, você nem mesmo se sentia preparado. Mas, ainda assim, as coisas começaram a se mover, relações se desfizeram, ambientes ficaram pesados. Responsabilidades que antes eram tranquilas começaram a exigir mais de você. Planos que você acreditava sólidos começaram a ruir como se tivessem prazo de validade espiritual. E é aí que muita gente se assusta, porque a mente humana foi condicionada a associar mudança ao caos. Mas espiritualmente, mudança é sinônimo de avanço. Napoleon Hill disse uma frase extremamente profunda que poucos realmente entendem.
Todo avanço significativo acontece após algum tipo de ruptura. Ou seja, prosperidade raramente nasce em estabilidade total. Ela nasce em deslocamento, em transformação, em ruptura, em movimento. Deus não te puxa para a prosperidade quando você está pronto. Ele te puxa quando você está destinado. E destino não negocia com conforto. Destino negocia com propósito. Quando Deus quer elevá-lo financeiramente, a primeira coisa que ele faz é mexer naquilo que você nunca mexeria sozinho. Tira você de relações que te sugavam emocionalmente. Remove de perto pessoas que te diminuíam. Faz você perder o interesse por conversas vazias, ambientes parados, ciclos repetitivos. De repente, você percebe que não consegue mais se encaixar em lugares que antes te prendiam. E isso não é crise. Isso é promoção espiritual. Sabe aquele desconforto que chega sem explicação? Aquela inquietação que parece surgir do nada? Aquela sensação de que tem algo maior vindo, mesmo sem ver nada acontecendo? Isso não é ansiedade. Isso é alinhamento. É o espírito percebendo o que sua mente ainda não entendeu. Deus sempre avisa primeiro no invisível para depois manifestar no físico. Mas o aviso não vem como uma frase, vem como uma sensação de que o ciclo mudou, mesmo que nada ao seu redor tenha mudado ainda. Esse é o primeiro sinal de que você não escolheu a mudança, mas ela te escolheu. Porque ninguém prospera permanecendo na mesma identidade emocional. Prosperidade exige expansão, e expansão exige mais espaço, e mais espaço exige remoção. Você não perde pessoas por acaso, você não perde oportunidades por acaso, você não perde caminhos por acaso. A vida não erra rota quando o destino é divino. Aparentemente parece que está tudo fora do lugar, mas espiritualmente tudo está sendo milimetricamente reposicionado. Napoleon Hill chamava isso de reorganização inteligente. É quando o universo começa a retirar o que não serve mais, e você se desespera porque só vê o lado da perda. Só que Deus vê o lado do avanço. Deus nunca retira sem intenção. Ele nunca atrasa sem propósito. Ele nunca silencia sem construção. Quando Deus te puxa, Ele está te preparando. Ele está trabalhando nos bastidores enquanto você acha que nada está acontecendo. Quantas vezes você chorou achando que estava sendo esquecido, quando na verdade estava sendo moldado? Quantas vezes você pensou que estava regredindo, quando na verdade estava sendo reposicionado? Quantas vezes você achou que a vida estava te punindo, quando na verdade estava te treinando? Muitas pessoas não prosperam porque se desesperam durante a fase de transição. Essa é a fase onde Deus mais trabalha e onde o ser humano mais resiste. Resistimos porque ainda não entendemos. Resistimos porque queremos a recompensa sem o rompimento. Resistimos porque queremos o novo, vivendo como o velho. Resistimos porque queremos crescimento sem desconforto. Resistimos porque queremos colheita plantando as mesmas sementes de sempre. Mas aqui vai uma verdade espiritual que pode libertar sua mente. Se Deus não tivesse mexido no que você não queria soltar, você teria permanecido pobre espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Você teria permanecido onde não deveria estar. Teria continuado relacionamentos que te diminuíam. Teria ficado em ciclos que não te pertenciam mais. Teria insistido em um caminho que não te levaria a nada. Deus te puxa para longe daquilo que te puxa para baixo, e você não percebe isso de imediato, porque o processo é confuso no início, parece injusto, parece pesado, parece que tudo está dando errado ao mesmo tempo, mas não está dando errado, está dando certo pela primeira vez. Está dando certo de um jeito que você não reconhece ainda. Prosperidade não nasce no controle, nasce na obediência, não nasce no conforto, nasce na coragem, não nasce na facilidade, nasce no esforço.
E Deus te puxa exatamente para que você se torne a pessoa que conseguirá sustentar a bênção quando ela finalmente chegar. Nada é mais perigoso do que dar prosperidade a alguém com mentalidade despreparada. Por isso ele te prepara antes. Por isso ele mexe onde você não quer que mexa. Por isso ele muda o que você jamais mudaria sozinho. Você não percebe, mas cada desconforto é uma retirada de velhas crenças. Cada perda é uma proteção. Cada afastamento é uma limpeza espiritual. Cada porta fechada é um desvio necessário. Cada silêncio é uma construção interna. Deus não te puxa para a prosperidade mostrando o caminho. Ele te puxa te tornando o caminho. E quando você finalmente se tornar a pessoa certa, o que era difícil começa a fluir. O que era bloqueado começa a abrir. O que era fechado começa a convidar. O que era pouco começa a multiplicar. Mas tudo começa com essa mudança que você não escolheu. E que mais tarde você percebe que era a única escolha possível para te levar ao destino que sempre foi seu. Os sinais que você ignora, mais que te puxam para a prosperidade. Enquanto Deus realiza o movimento invisível, Ele deixa sinais sutis, quase imperceptíveis, para quem tem olhos espirituais. Esses sinais não são alertas óbvios, mas pequenas mensagens no cotidiano. Uma oportunidade inesperada que surge. Uma pessoa que aparece na hora certa. Um insight que muda a perspectiva. Ou até uma inquietação interna que não deixa você descansar. Napoleon Hill descreveu isso como as batidas do universo. E entender essas batidas é a diferença entre permanecer no mesmo nível ou avançar para a prosperidade que você merece. Muitas pessoas passam a vida inteira ignorando esses sinais. Pensam que coincidências são meros acidentes, que oportunidades são sorte aleatória, que momentos de desconforto são punição. Mas nada é por acaso. Deus é o arquiteto invisível do seu destino, e cada detalhe, cada contratempo, cada pequeno empurrão é uma preparação. Você sente, mas não entende. Você percebe, mas não interpreta. Você se incomoda, mas não age. E é exatamente aí que a maioria falha. Prosperidade exige percepção, ação e fé simultaneamente. Você precisa ver o sinal, acreditar no propósito e mover-se mesmo sem garantia de resultado imediato. Quando Deus te puxa para a prosperidade, Ele não deixa mapas claros. Ele planta sinais, sinais que testam sua atenção, sua disciplina, sua coragem e sua consciência. A pessoa que se torna próspera é aquela que aprende a decodificar esses sinais. Aquele que percebe uma porta fechada como um redirecionamento, um não como proteção e um obstáculo como preparação. Hill dizia: o sucesso é o resultado de uma preparação contínua e da habilidade de reconhecer oportunidades quando surgem. E oportunidades são sinais. Eles não batem à sua porta com anúncio, aparecem disfarçados. Um pequeno desconforto no trabalho que te irrita pode ser a porta para um emprego melhor. Uma conversa difícil que você evita pode conter a orientação que muda sua carreira. Uma pessoa que se afasta pode ser o espaço que Deus criou para que alguém mais alinhado entre. Tudo é parte do puxão para a prosperidade. Quanto mais você aprende a interpretar, mais rápido você caminha em direção ao que Deus reservou para você. Mas a interpretação exige mente aberta, atenção espiritual e desapego. Você não pode interpretar sinais enquanto insiste em permanecer preso ao velho. Aquele conforto que você sente como segurança é muitas vezes o obstáculo que impede sua ascensão. Aquele medo que te paralisa é o mecanismo natural que Deus usa para testar sua coragem. Aquele desconforto que te incomoda é o puxão divino. Por isso, perceber os sinais é um ato de maturidade espiritual. Não é sorte, não é coincidência, é alinhamento. E quando você entende isso, tudo muda.
Cada evento deixa de ser frustração e se torna informação. Cada perda deixa de ser sofrimento e se torna preparação. Cada porta fechada deixa de ser rejeição e se torna direcionamento. Napoleon Hill chamava essa habilidade de visão do sucesso invisível. É a capacidade de enxergar oportunidades que ninguém vê, de perceber sinais que passam despercebidos e de agir mesmo quando ninguém mais agiria. A prosperidade não é apenas um resultado financeiro. É uma consequência de você se tornar capaz de sustentar, administrar e multiplicar o que vem. E o que vem não é pequeno. O que vem não é casual. O que vem é a colheita de quem se tornou atento, corajoso e consciente. Quando Deus te puxa para a prosperidade, sem você perceber, tudo ao seu redor parece confuso, mas cada detalhe está no lugar certo. O atraso, a espera, o silêncio, a perda, a mudança de planos, o fechamento de ciclos, tudo isso é parte do plano. E a pessoa que percebe o plano, ajusta-se, persevera e mantém fé, é aquela que atravessa o movimento invisível e chega à verdadeira prosperidade. Muitos falham porque tentam resistir ao puxão, querem conforto, segurança e controle. Mas a prosperidade verdadeira exige desapego, fé e ação. É um processo silencioso, poderoso e inevitável. E mesmo que você não perceba, mesmo que tudo pareça instável, mesmo que ninguém ao redor compreenda, você está sendo preparado. Você está sendo puxado, você está sendo reposicionado, você está sendo promovido espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. A diferença entre quem prospera e quem não prospera está exatamente na percepção desse movimento invisível. Quem percebe o puxão, ajusta-se e caminha com coragem, transforma cada sinal em oportunidade, cada perda em aprendizado e cada desconforto em força. Napoleon Hill dizia: a oportunidade nunca bate duas vezes. Quem se mantém atento à primeira batida é que a recebe. Deus bate à sua porta silenciosamente, através de sinais e movimentos sutis. Você só precisa perceber, interpretar e seguir. E quando finalmente a prosperidade se manifesta visivelmente, você olha para trás e percebe: tudo que parecia caos era, na verdade, ordem divina. Tudo que parecia perda era preparação. Tudo que parecia silêncio era instrução. Tudo que parecia desconforto era avanço. E você percebe que Deus te puxou exatamente para onde você deveria estar, mesmo sem perceber. Como agir durante o puxão invisível? Quando você percebe que está sendo puxado para a prosperidade, mesmo sem entender o porquê, surge a pergunta: como agir? A primeira atitude é aceitar que a mudança está em curso. Resistir ao movimento é como tentar nadar contra a corrente de um rio que te levará para o oceano da abundância. Napoleon Hill dizia que a resistência à mudança é o principal inimigo do sucesso. Aceitação não significa passividade. Significa compreender que há forças maiores trabalhando no seu destino e que você precisa alinhar-se a elas. O segundo passo é desenvolver percepção espiritual. Os sinais não são sempre claros. Às vezes, eles vêm como pequenos incômodos, atrasos, portas que se fecham ou pessoas que se afastam. Outras vezes, surgem como ideias repentinas, encontros inesperados ou oportunidades que parecem pequenas demais para serem relevantes. A diferença entre quem prospera e quem permanece estagnado está na atenção aos detalhes invisíveis. Você precisa enxergar o que outros ignoram, ouvir o que outros não percebem e sentir o que outros deixam passar. Cada evento ao seu redor carrega informações codificadas sobre sua ascensão financeira e espiritual. Terceiro, é essencial desapegar-se do antigo. Tudo que você segurou com força demais pode estar impedindo seu crescimento. Pessoas, hábitos, crenças limitantes, ambientes, relacionamentos, tudo que mantém você pequeno
precisa ser avaliado com sinceridade. Deus puxa você para longe desses elementos para que você possa receber aquilo que realmente merece. Resistir a esse desapego é atrasar seu destino. Quarto, mantenha a fé ativa. Não basta acreditar que Deus existe. Você precisa acreditar no plano dele, mesmo sem entender os detalhes. Fé ativa significa agir com coragem, mesmo quando o cenário parece desfavorável. Significa avançar sem garantias, confiar nos sinais e seguir os impulsos internos que indicam que você está no caminho certo. Quinto, pratique gratidão durante o processo. A gratidão eleva sua vibração e te coloca em sintonia com a frequência da prosperidade. Mesmo nos momentos de desconforto, encontrar motivos para agradecer muda sua perspectiva e permite que o puxão divino seja mais suave, direcionando você com maior clareza. Sexto, desenvolva paciência estratégica. O puxão invisível pode durar dias, meses ou até anos. Cada fase tem seu propósito. Aprender a esperar, sem desistir ou se desesperar, é fundamental. A paciência não é inércia, é a capacidade de manter-se alinhado, atento e ativo, mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. Sétimo, aprenda a tomar decisões alinhadas ao propósito. Cada escolha que você faz durante o puxão determina a velocidade e a intensidade da prosperidade que será liberada. Evite decisões baseadas no medo ou na pressão social. Prefira decisões guiadas pela percepção dos sinais, pela fé e pelo alinhamento com sua missão. Oitavo, cultive disciplina emocional. Momentos de puxão invisível testam sua capacidade de permanecer equilibrado diante da perda, do silêncio e do desconforto. Quem mantém a calma e a clareza mental durante essas fases avança mais rápido do que quem reage impulsivamente. Nono, visualize o futuro abundante. Napoleon Hill enfatizava que a mente é a fábrica de todas as conquistas. Visualizar-se prosperando, vivendo com liberdade financeira e propósito, acelera a sintonia com os sinais divinos e atrai recursos e oportunidades. Décimo, compartilhe o aprendizado e inspire outros. Quando você compreende que está sendo puxado para a prosperidade, cada experiência se torna ferramenta de ensino. Inspirar outros fortalece sua própria conexão com o universo e amplifica a energia do seu avanço. Cada um desses passos funciona como engrenagens de uma máquina divina. O puxão invisível é como uma corrente subterrânea. Se você flutua, é carregado. Se você resiste, fica submerso. Prosperidade não é apenas receber, é tornar-se capaz de receber. É elevar sua mente, alinhar seu espírito, aprimorar seu caráter e expandir sua visão. E a prova final de que você está no caminho certo surge quando os sinais que antes pareciam confusos começam a se alinhar, quando portas que se fecharam dão lugar a outras que se abrem, quando oportunidades inesperadas surgem e quando você percebe que tudo que doeu era preparação. O puxão invisível é a assinatura de Deus na sua jornada financeira. Ele não mostra o mapa completo, mas guia você através de etapas, sinais e movimentos estratégicos que, se seguidos com atenção, fé e disciplina, conduzem à prosperidade. E aqui está um segredo que poucos entendem. Quanto maior a resistência inicial, maior será a recompensa. Quanto mais você se desapegar do antigo e confiar no movimento, mais rápido você se tornará alguém capaz de sustentar, multiplicar e expandir a prosperidade que Deus preparou. Cada desafio, cada perda, cada desconforto é como um treinamento intensivo. Cada dificuldade prepara você para uma versão maior de si mesmo, para um destino que poucos alcançam. E quando você finalmente entende o propósito de cada puxão invisível, olha para trás e vê que cada obstáculo foi, na verdade, um aliado e cada silêncio, um professor. Deus puxa você para a prosperidade silenciosamente, estrategicamente e com amor infinito.
O que você precisa fazer é perceber, alinhar-se e seguir. Porque Deus não te explica o processo e a chave de Napoleon Hill para aceitar o desconhecido. Uma das perguntas mais feitas pelas pessoas em processo de transformação é: por que Deus não me mostra logo o que está acontecendo? Por que Ele não explica por que está removendo certas pessoas? Por que o dinheiro sumiu? Por que tudo parece em pausa? A resposta, por mais desconfortável que seja, é simples, porque se ele te explicasse, você sabotaria o plano. Napoleon Hill alertava sobre o poder destrutivo da dúvida. A mente humana, quando colocada frente ao desconhecido, tende a reagir com medo, resistência e autossabotagem. Se você soubesse que teria que perder uma amizade de 10 anos para prosperar, talvez hesitasse. Se soubesse que teria que deixar o emprego seguro para seguir um propósito incerto, talvez travasse. Se visse o tamanho da dor antes da recompensa, talvez recuasse. É por isso que Deus age no oculto. Ele não esconde por maldade, mas por misericórdia. Porque sabe que, se mostrasse o plano inteiro, sua mente limitada tentaria negociar, modificar, atrasar ou desistir. E muitas vezes, o que você chama de perda é, na verdade, uma cirurgia espiritual. E ninguém explica os detalhes de uma cirurgia antes do paciente dormir. A anestesia do processo é justamente a sua ignorância temporária. E isso é bênção, é graça, porque você vai vivendo o necessário sem se afogar na antecipação. Prosperidade exige fé no invisível, exige coragem diante do incerto, exige aceitação do silêncio como instrução. Hill dizia que os maiores visionários da história foram guiados por forças que eles não conseguiam explicar, apenas sentiam e obedeciam. E você, neste exato momento, pode estar sendo guiado por algo que parece sem lógica, mas se dentro de você há uma voz suave dizendo "continua", então você está exatamente onde deveria estar. A mente quer provas, o espírito reconhece vibração. E é por isso que pessoas espiritualmente despertas prosperam mesmo sem diplomas, mesmo sem estrutura inicial, mesmo sem apoio familiar. Porque elas não vivem esperando o plano se revelar. Elas vivem em constante resposta ao puxão. A cada dia, um passo. A cada sinal, uma atitude. A cada silêncio, uma preparação. Você não precisa entender o plano para viver o milagre. Você só precisa se tornar um com ele. E para isso, você terá que abrir mão do controle, da pressa, do perfeccionismo e da ansiedade. Prosperidade não se instala em mentes caóticas. Ela precisa de espaço, de clareza, de fé. O processo de Deus sempre será mais lento do que sua pressa, mas infinitamente mais seguro do que suas estratégias. Quando você tenta correr à frente do plano, tropeça. Quando tenta decifrá-lo antes da hora, se frustra. Quando tenta manipular os resultados, se afasta do propósito. Hill chamava isso de o erro da autossuficiência emocional. A ideia de que você pode controlar tudo e ainda assim prosperar. Mas não pode, porque a verdadeira prosperidade é resultado de um alinhamento com algo maior que você. É resultado de obediência espiritual. E a obediência não exige explicação, exige confiança. Quando você ora pedindo riqueza, Deus começa um processo. E esse processo, na maioria das vezes, começa pela remoção. Porque Ele não coloca vinho novo em odres velhos. Ele não derrama bênção onde ainda há ego, medo, dúvida e mentalidade de escassez. Ele prepara primeiro, remove primeiro, transforma primeiro. E aí então libera. Você pode não perceber, mas tudo está sendo calculado para que, no momento certo, tudo flua com perfeição. E o que parecia aleatório, doloroso ou injusto se revelará como uma sinfonia exata. Hill dizia que o sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos diariamente, guiados por uma fé inabalável. Não é um evento, é um processo.
E o puxão invisível é esse processo disfarçado de desconforto. O que você está vivendo agora é a resposta para uma oração antiga. Talvez você tenha esquecido o que pediu, mas Deus não esqueceu. E se Ele está puxando, é porque chegou a hora. Hora de parar de correr atrás e começar a ser atraído. Hora de parar de suplicar e começar a se alinhar. Hora de parar de se perguntar por quê e começar a declarar: eu confio. Porque quem confia, atravessa. Quem confia, sustenta. Quem confia, recebe. E quando você for finalmente lançado no novo nível, olhará para trás e dirá: foi Deus o tempo todo. Cada silêncio, cada lágrima, cada corte, cada puxão, cada recomeço. Tudo isso foi parte do plano para que você prosperasse sem perder a essência, sem perder o eixo, sem perder a fé. Deus está te puxando. E mesmo que você ainda não entenda, a prosperidade está mais perto do que nunca. A chegada silenciosa da prosperidade e o novo você. Você vai perceber que Deus te puxou para a prosperidade quando de repente as coisas começarem a fluir. Mas não espere fogos de artifício ou uma música celestial tocando no fundo. Prosperidade verdadeira chega como quem não quer nada, chega no silêncio, chega com naturalidade, chega como um alívio interno, como uma certeza que brota sem explicação, como uma sensação de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Aquele caos anterior começa a fazer sentido, aquela dor se transforma em sabedoria. A solidão vira foco, a perda vira clareza. O que você chamava de atraso se revela como proteção. E você entende, enfim, o porquê da espera, o motivo da dor, o sentido da reestruturação. Napoleon Hill dizia: a mente que passou pelo fogo está pronta para carregar a fortuna. E agora você está pronto, porque o puxão espiritual fez em você o que nenhuma escola, curso ou mentor poderia fazer. Fez você amadurecer, desapegar, confiar, ouvir, esperar e principalmente se transformar. Prosperidade não vem para quem corre, vem para quem se alinha. E você agora está alinhado. Tudo aquilo que antes parecia desordem, agora se mostra como parte de um plano perfeito. Aquele fechamento de ciclo que doeu tanto era o que precisava acontecer para abrir a porta certa. Aquela amizade que se afastou era o que impedia você de crescer. Aquele trabalho que terminou foi o que te empurrou para a vocação. Aquela dor emocional foi o que te despertou. Você agora consegue ver que o tempo todo Deus estava te puxando para um lugar que você jamais iria sozinho. E agora você chegou. Chegou em um novo ciclo. Chegou com um novo olhar. Chegou com uma nova frequência. A prosperidade não é apenas um aumento financeiro, é um aumento de consciência, é saber o que aceitar, o que recusar, o que calar, o que falar, o que construir e o que abandonar. Prosperidade é clareza, é quando você não precisa mais correr atrás, você se torna magnético. Pessoas começam a te procurar, oportunidades aparecem, ideias surgem, energia retorna. Alegria transborda, o fluxo da vida se reorganiza, e tudo isso não porque você forçou, mas porque você permitiu que Deus puxasse. Hill afirmava que a fortuna sempre corre para quem sabe seu propósito. E Deus, através do puxão silencioso, te reconectou ao seu propósito. Você não é mais a mesma pessoa, você foi lapidado. E a lapidação foi necessária para que a riqueza que chega agora não te destrua, mas te eleve. Porque riqueza sem estrutura interna vira maldição, mas prosperidade com consciência vira legado. E agora é hora de construir esse legado. Hora de usar tudo que você aprendeu na dor, no silêncio, no puxão, para servir, prosperar, inspirar e expandir. Hora de ser resposta na vida de outras pessoas. Hora de ser canal de bênçãos. Hora de viver com propósito, não apenas com lucro,
A prosperidade silenciosa é a mais poderosa. Ela não chama a atenção, mas muda tudo. Ela não grita, mas transforma a sua vida de dentro para fora. Você se torna outro. Você vibra diferente. Você atrai diferente. Você decide diferente. E tudo ao seu redor responde a essa nova frequência. Agora, a única coisa que você precisa fazer é manter-se nesse alinhamento. Continuar sensível aos sinais. Continuar disposto a obedecer. Continuar com fé mesmo quando nada parecer novo ainda. Porque agora você já sabe, quando Deus te puxa, é porque já chegou a hora. E mesmo sem perceber, você já está vivendo a colheita. Continue, honre, multiplique, sirva, cresça e nunca mais duvide. Tudo que você passou foi parte da sua preparação para viver exatamente o que está chegando agora. Deus te puxou para a prosperidade e você aceitou o chamado. Agora, o céu não está em silêncio, está em festa. Quando Deus te puxa, não é para te tirar de algo, é para te colocar em tudo que é teu. Se essa mensagem falou com sua alma, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Eu recebo esse puxão divino. A sua ação pode ser o sinal que outra pessoa está esperando. Se quiser mais variações, posso criar frases específicas para início, meio e fim de vídeo também. Só dizer.